A barragem de rejeitos da Unidade de Caldas da Indústrias Nucleares do Brasil, a INB, teve a declaração de condição positiva e atestada pela Agência Nacional de Mineração, a ANM, e teve o nível de emergência retirado. A barragem estava desde julho de 2023 em nível de emergência, quando passou a ser fiscalizada pela ANM e desde então buscou atender as demandas da agência. A gente não fez nenhuma modificação estrutural na barragem, ela não sofreu nenhuma obra, nenhuma intervenção. O que mudou foi que hoje a gente consegue comprovar documentalmente uma certeza que a equipe interna já tinha da segurança e da estabilidade dessa estrutura. Essa estrutura ela foi projetada e construída há mais de 40 anos atrás. Então os requisitos da época eram completamente diferentes do que são hoje. E para aquela época os fatores projetados eles eram suficientes para poder classificar ela como estável. Com o passar do tempo, as legislações foram ficando mais rígidas, muito em função dos acidentes de barragem, para proteger a população. E aí aqueles mesmos fatores que eram considerados suficientes passaram a ser considerados não mais suficientes. Então, na busca de atingir esses fatores maiores, a ANB há anos já tem buscado alcançar, conhecer todos os fatores, todos os parâmetros da barragem. Então, a gente tem realizado serviços de sondagem, abertura de postos de inspeção, coleta de material para ensaio em laboratório. Recentemente, em abril, maio, a gente completou esse ciclo de investigação com um ensaio que foi muito inédito para a ANB, é raríssimo de acontecer no Brasil, inclusive nem existem empresas que realizam ele de maneira comercial, e todos esses estudos e análises foram entregues para duas empresas diferentes, auditoras independentes, para que elas pudessem refinar essas análises de estabilidade. Ambas concluíram que os fatores de segurança da barragem são superiores ao que a norma estabelece. Toda essa documentação foi enviada para análise da ANM, que após uma avaliação bastante criteriosa, retirou a barragem do nível de emergência. Com a saída do nível de emergência, a barragem entra no nível de alerta, onde novas ações serão realizadas. Esclarecendo, não está em nível de emergência, hoje ela está em nível de alerta, porque ela precisa de outras adequações, mas não em função da estrutura, não é em função da segurança da barragem. São adequações que a gente precisa fazer para atender uma normativa que para a gente é nova, a gente passou há pouco tempo ser fiscalizado pela ANM, mas em relação à operacionalização do PAI-BM. A gerente de descomissionamento da INB destaca a segurança da barragem. Isso é o grande ponto positivo para a gente. A gente tinha uma segurança, uma certeza, porque constantemente a gente faz inspeção, monitora a barragem, então a gente já tinha uma segurança grande. Mas acho que o grande avanço nessa declaração positiva de estabilidade é fornecer essa segurança para a população, que hoje a barragem pode ser classificada como estável, está segura e não existe nenhum risco iminente de ruptura. A INB possui 4 barragens. Além da barragem de rejeitos, que passou para o estado de alerta, tem a D4, que foi classificada como barragem há pouco mais de um ano e hoje está em estado de emergência. A gerente da INB explica os próximos projetos. A D4 ela continua em nível de emergência 1, A gente já tem uma série de atividades compromissadas com a ANM para caminhar também nesse mesmo sentido de retirá-la do nível de emergência, mas por ela não ter sido projetada e construída como barragem, a gente precisa de mais ações de regulamentação nesse sentido. Várias obras, várias atividades já foram finalizadas, outras encontram-se em fase final de execução e após a conclusão de todos esses estudos, a gente vai saber exatamente quais são as obras e intervenções que vão ser necessárias de ser realizada para retirar também esse nível de emergência. Uma das atividades compromissadas que a gente já entregou, inclusive, para a ANM, foi o plano de segurança da barragem que contempla o plano de ação de emergência. Então já existem ações estabelecidas, numa situação que possa, eventualmente comprometer a segurança dela, a ANB já tem previsto quais são as ações necessárias. A gerente fala também da barragem de Águas Claras. A outra não está em nível de emergência nem de alerta, A barragem de Águas Claras, inclusive, é fiscalizada pela Agência Nacional de Águas e ela se encontra com todos os fatores de segurança acima das normativas.